Oi, tudo bem com você? Eu tô passando aqui no canal, né, para falar um pouquinho sobre a leitura que faço já há 4 anos do livro de Provérbios e explicar por que que eu faço essa leitura, né? Tem um propósito, tem um sentido e eu quero explicar para vocês, para você aí que está me escutando, para você aí que está me ouvindo. Então, o livro de Provérbios é o livro de sabedoria da Bíblia. E eu quero dizer, né, que eu sou cristã, eu sou evangélica, eu creio na Bíblia, eu já faço a leitura da Bíblia há alguns anos, né? Todo ano eu faço a leitura anual, eu leio a Bíblia toda. E o livro de Provérbios, ele está dentro da Bíblia, ele é considerado o livro de sabedoria da Bíblia. Ele foi escrito pelo rei Salomão, o filho do rei Davi. Então, eu assisti uma live, né, em 2021, na época que ainda estava acontecendo a pandemia, né, a gente estava saindo da pandemia, e eu li, eu acho que não li em 21, não vi essa live em 21, eu acredito que foi no finalzinho de 2020. Então, eu vi essa live e na live, um criador de conteúdo estava falando sobre a leitura do livro de Provérbios. E eu achei interessante o que ele falou. Ele disse: se você quer aumentar a sua sabedoria, leia o livro de Provérbios 2 anos. E se você quer aumentar as suas riquezas, né, aumentar a sua prosperidade, ou seja, ser próspero financeiramente, leia o livro de Provérbios por 5 anos. Então eu pensei, né? Bom, eu creio na Bíblia, né? E eu creio que o livro de Provérbios é um livro importante, né? Que tem muitos ensinamentos, versículo a versículo, tem grandes ensinamentos. Então eu falei, bom, que mal vai fazer, né? Já que eu tenho o hábito constante de ler a Bíblia todos os anos, eu vou colocar paralelamente o hábito de ler o livro de Provérbios mês a mês, já que ele tem 31 capítulos, então dá para você ler um capítulo por dia. Então eu comecei a ler o livro de Provérbios e eu li já por 4 anos, né? Esse ano agora de 2026 eu vou ler pelo 5º ano consecutivo e eu pensei ao começar essa leitura, né? Ao começar esse processo, eu pensei, bom, mais aprendizados vai trazer malefícios, pelo menos ao meu ver, não traz, né? Uma leitura, ainda mais uma leitura que tem tanta riqueza, tanto aprendizado. Então eu pensei, vou fazer essa leitura. E o livro de Provérbios, ele foi escrito pelo rei Salomão, que foi o filho do rei Davi, o rei de Israel na época, né? E esse rei Salomão, quando ele assumiu o reinado após o filho, após o pai, ele fez uma oração ao Senhor pedindo sabedoria para governar, para conduzir bem o povo que ele havia pego, né, para ser rei. Então o Senhor se agradou, o Senhor Deus se agradou do pedido que ele fez e disse: não vou te dar apenas sabedoria, vou te dar também o que você não me pediu. E aí o Senhor deu também para ele riquezas, deu paz com os inimigos, enfim, deu várias coisas que ele não havia pedido. E o Senhor presenteou Salomão com uma enorme sabedoria, tanto é que ele é conhecido na Bíblia como o homem mais sábio que já existiu, né? No meio evangélico a gente ouve falar bastante isso, embora ele tenha cometido alguns erros, ele no decorrer da sua caminhada cometeu alguns erros, fez coisas que o Senhor não se agradava, mas ainda assim o livro dele é muito relevante, né? Ele é conhecido como o livro da sabedoria, né? Da Bíblia.
e eu creio que essa leitura está me fazendo bem, né? Eu percebo, assim, um progresso, já um progresso na minha vida, porque que nem no ano mesmo de 2025, aconteceram coisas que já me deixaram assim surpresa, né, comigo mesma, porque foram coisas que eu não esperava, como por exemplo, de repente começar o crochê, fazer o crochê para vender, né, que é o crochê é uma arte que eu aprendi na infância. Comecei a fazer o crochê de uma forma mais intensa, de uma forma mais elaborada, me aprofundando em algumas peças, em algumas produções. E também eu abri 2 canais no YouTube, né? Inclusive o outro canal que eu falo da Palavra de Deus. Eu fiz um mês a leitura do livro de Provérbios e escolhia 1 ou 2 versículos para comentar nesses vídeos. Então, nesse canal que eu estava falando sobre a Palavra de Deus, no momento ele está um pouquinho parado, eu parei de postar vídeos, e o nome do canal é E o Senhor Deus Continue Te Abençoando Muitíssimo. Então, nesse canal, eu fiz um mês a leitura do livro de Provérbios e escolhi um ou dois versículos para estar comentando. Então, eu creio assim que houve já algum progresso na minha vida, porque essas coisas que eu estou fazendo atualmente, por assim dizer, nunca se passou pela minha cabeça, né? Que eu faria, que eu teria 2 canais no YouTube, embora um, como eu falei, ele tá parado, atualmente eu não tô postando vídeos lá, tô postando vídeo nesse aqui. Tenho agora o crochê, né? No crochê agora não é mais apenas como um hobby, recebo algumas encomendas, né? Faço o crochê também como, de certa forma, como mais uma possível fonte de renda. Então, eu percebi, assim, no ano de 2025, algumas melhoras que, para mim, né, ao meu ver, não me surpreenderam, né? Algo que eu jamais imaginaria fazer, embora, como eu já tenha falado em outros vídeos, eu sou uma pessoa consumidora do YouTube, é a rede social que eu mais gosto, é o YouTube. Eu também tenho o Facebook, apesar de que dizem que ele já tá meio em decadência, né? Alguns acham que ele nem existe mais, né? Porque não usam, mas eu uso o Facebook de forma esporádica. O Instagram, eu abri uma página no Instagram, mas também movimentei ela pouquinho. Uma rede social, que eu não sei se pode se dizer assim, que o YouTube é uma rede social, é o canal na internet que eu mais consumo. É o canal do YouTube para assistir vídeos, né? E vídeos variados, né? De assuntos variados. Gosto de ouvir louvores através do YouTube. Eu gosto de assistir vídeos que falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre minimalismo, enfim. Gosto agora de assistir vídeos que falam sobre criação de conteúdo, aqueles criadores de conteúdo que falam sobre a criação de conteúdo. Então, eu percebo assim que houve uma mudança. Então, como eu falei, o livro de Provérbios, para mim, está sendo interessante a leitura. Por enquanto não tá enfadonha, eu não sei se é porque já virou um hábito, né? Um hábito que eu faço praticamente todos os dias. Tem dias que às vezes eu não consigo fazer a leitura daquele dia, mas no outro dia eu compenso, eu faço a leitura que eu não fiz e mais a leitura do dia que estou. Então, assim, eu acredito sim que a leitura do livro de Provérbios é boa, né? Pois, como eu falei, tem enormes aprendizados, versículo após versículo, e eu acredito que mal não vai fazer,
Então, eu vou continuar lendo esse ano. E no final do ano, quando eu terminar minha leitura, eu falo com vocês. Bom, terminei a minha leitura dos 5 anos de Provérbios. Espero chegar no final do ano, né? Se o Senhor Deus me der vida e saúde, para estar falando sobre esse tempo que eu fiquei falando um pouco mais sobre esse tempo que eu fiquei lendo o livro de Provérbios, ok? Então, eu achei interessante passar aqui no canal explicando, né? Porque eu falei num vídeo, mas eu acredito que nesse canal aqui eu falei de forma mais rápida, de forma mais resumida, porque eu fazia essa leitura todos os meses, né? Ano após ano, nesses 4 anos e agora entrando para o 5º ano. E aí eu achei interessante fazer esse vídeo aqui explicando por que que eu faço isso. E aí, né? E você, o que que achou, né, do que eu expus aqui, do vídeo? Você acha que fez sentido para você? Ou acha meio loucura? Acha algo que eu estou fazendo e estou perdendo o meu tempo? Coloca aqui abaixo, né, nos comentários o que você achou, né, disso que eu estou fazendo, lendo o livro de Provérbios, querendo completar esse ano o 5º ano, lendo o livro de Provérbios mês a mês, ok? Então, vou ficando por aqui, por hoje, e esse foi o vídeo, né, que eu queria falar isso sobre o livro de Provérbios com vocês, e tchau, tchau, dá um curtir aí, comenta, compartilha, e coloca nos comentários para me saber se você ficou até o final do vídeo, a palavra provérbios, para eu saber se você ficou comigo aqui até o final do vídeo, ok? Tchau, tchau, que o Senhor Deus continue abençoando muitíssimo. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.